do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no ao som de harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós não temos símbolos, não temos harpas aqui, mas nós temos os nossos instrumentos, nós temos as nossas vozes, e nós temos corações sedentos por Deus, e nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Ontem nós estivemos reunidos aqui no Tributai, os irmãos que puderam estar aqui viram que foi uma bênção, mas eu quero dizer para vocês que não é porque nós temos muitas bandas ou muitas pessoas que isso aumenta a qualidade do que nós fazemos. A qualidade, quando nós falamos de louvor, não é apenas ali a técnica, mas também o coração, como o irmão Gediel falou aqui ao nosso coração ontem. Então vamos louvar ao Senhor, vamos entregar a Ele o nosso louvor, porque Ele é um Deus fiel e Ele sempre está conosco. Tu és fiel, Senhor. Ele está aqui neste lugar. Sei que estás aqui, Senhor. Diga, Senhor. Podes perceber quem sou. Erga sua voz e cante. Podes ver se há em mim. É Ele que conhece o nosso coração. Um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Senhor, eu quero Te adorar. Diga a Ele. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero Te adorar, Senhor. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Diga, Senhor, eu sei. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E mesmo que eu não mereça, E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. vamos todos no início. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Diga, Senhor, eu quero me alegrar. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E diga ainda. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. E só as vozes, vamos cantar somente nós, as vozes. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Diga, Senhor, eu confio em Ti. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E mesmo que nós não mereçamos, E ainda que eu não permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. aleluia. Esse é o nosso Deus, Ele é fiel, independente da nossa postura, da nossa fidelidade. O seu amor não depende do nosso amor, e a sua graça é um favor imerecido que nós recebemos. Toda honra e toda glória seja dada a Deus neste momento. Nós somos chamados a levar essa palavra com a qual nós somos chamados adiante, que nós possamos ser um canal do Evangelho, do Reino de Deus, onde nós estamos, amém? Louvemos ao Senhor neste momento. As palmas. Fui chamado pra mudar o mundo, pra fazer a grande diferença. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. Diga o meu tempo. O meu tempo quero dedicar ao Senhor meus talentos. Quero oferecer ao Senhor a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Fui chamado pra mudar o mundo, pra fazer a grande diferença. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. O meu tempo quero dedicar ao Senhor. Meus talentos quero oferecer ao Senhor. Sou a luz que vai brilhar e iluminar ao meu redor. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais do teu poder, quero mais da tua unção. Eu vou pregar e proclamar que Jesus Cristo em breve vai voltar.
Jesus Cristo em breve vai voltar. Usa minha voz, Diga a Ele, também as minhas mãos. usa a minha vida, Senhor. Quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Usa minha voz, também as minhas mãos. Quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Amém. Deus e Pai, nós louvamos a Senhor, ó Deus. Agradecemos a Ti, Deus, por esse dia. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelas nossas casas. Agradecemos, Deus, pelas nossas famílias. Agradecemos a Ti, Deus, pelas nossas vidas, ó Pai. Agradecemos, Deus, porque nós temos liberdade para louvar, para engrandecer, Senhor, para bendizer o Seu nome em público, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estar operando em nosso meio, Senhor. Que o Senhor possa receber, ó Deus, o nosso louvor, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ofertar sempre a Ti o nosso coração. Deus, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar, irmãos. Tá aqui, Douglas. Tá. Eu que esqueci de aumentar o volume aqui do do headset. Bom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nesta manhã. Esta manhã um pouco geladinha, né? Mas todos juntos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor, nós podemos nos aquecer, né, uns aos outros, né? É bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, para juntos nós bendizermos e engrandecermos ao nome do nosso Senhor, que tudo pode, tudo faz, tudo é, né? Ele é Senhor sobre todas as coisas, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ontem nós tivemos aqui uma noite bem agradável no tributário, louvamos ao Senhor, meditamos um pouco na palavra de Deus. E hoje nós vamos novamente estar falando aos irmãos aí. Hoje a mensagem vai ser sobre família, né? Tratando desde relação de marido e esposa e marido, pais e filhos, né? E para isso nós vamos usar o texto de Efésios capítulo 5, nós vamos falar da boa consciência. Nós estamos tratando desse tema de boa consciência, de tal, e a boa consciência no lar, na família, na restauração de famílias, né? Como a Bíblia nos instrui a lidar com essa instituição, né? Então vamos ler lá Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21, e nós vamos até o capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 5, do verso 21, até o capítulo 6, verso 4, do 1 ao 4. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês seja sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um
cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse foi o tema proposto que será tratado nesta manhã. Nós ainda estamos na série de sermões em relação à boa consciência, raízes da fé, nós estamos tratando. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir para que Deus nos conduza neste momento de meditação da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós lhe glorificamos, lhe rendemos toda a glória, Senhor, todo louvor, porque Tu és digno. Nada em Ti está indigno. O Senhor é completamente perfeito, santo, imutável. E nós, diante de tamanha grandeza, devemos lhe render toda a adoração, todo louvor. E agora, neste momento, Senhor Pai, nós pedimos, nesse mesmo espírito de devoção a Ti, que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. E use este servo, Senhor Pai, para falar fielmente aquilo que o Senhor tem para nós através da Sua palavra. Seja feita conforme o Senhor deseja e não como eu. Então, Senhor Pai, abençoa-nos neste momento. Abra as nossas mentes e que o Teu Santo Espírito venha iluminar cada coração nesta manhã, para que compreenda aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que nós pensamos, e que nós possamos trazer isso e transformar em ações práticas na nossa vida. Isso fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, a família é uma instituição criada por Deus desde lá do começo, lá no Éden. Quando Deus formou o homem, quando Deus formou a mulher da própria costela do homem. Esse ato de Deus foi tão maravilhoso que quando Ele põe o homem para dormir naquele sono profundo, retira-se uma das suas costelas e cria a mulher e traz ela até o homem, porque não é bom que o homem esteja só, que é a palavra de Deus lá em Gênesis 2, nós vamos ler do 18 ao 25. Ele cria então a mulher. E quando o homem olha para aquela mulher maravilhosa, ele até diz um poema: poxa vida, aí está. Esta é osso do meu osso, carne da minha carne. Será chamada de varoa, porquanto do homem foi tomada. Bênção de Deus. O casamento é uma instituição por Deus. Foi Deus quem tomou a decisão. O homem não pediu por uma companheira. Deus tomou a iniciativa de lhe dar uma companheira, de fazer uma companheira que lhe correspondesse, que lhe fosse idônea, que fosse semelhante a ele. Uma auxiliadora. Mas a queda, o pecado, ele entrou. E ele corrompeu.
romper inclusive esse relacionamento maravilhoso que era para ser perfeito entre homem e mulher. Pais e filhos. Mas a boa notícia, meu irmão, é que aquele que foi prometido desde Gênesis até a Bíblia toda fala dele, Cristo Jesus, por meio dele, esses relacionamentos podem ser restaurados e há esperança para pecadores indignos, por meio de Cristo Jesus. E uma coisa importante a respeito do lar cristão, todos nós que estamos aqui, creio que todos são servos do Senhor, é que ele tem que ser governado não conforme os meus desígnios e as minhas formas de pensamento ou as minhas filosofias. Ele deve ser governado conforme Deus quer que seja. Ele deve ser governado pela palavra de Deus. O lar cristão, ele precisa respeitar os princípios que estão no texto sagrado. Charles Spurgeon, um pregador, chamado de o príncipe dos pregadores, ele dizia assim, quando o lar é governado pela palavra de Deus, nós podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão bem à vontade. Um lar governado pela palavra de Deus é um lar abençoado. Tá certo? O lar cristão não deve ser governado pelas filosofias mundanas ou pelos que os psicanalistas ou os analistas de família, de relacionamento dizem, mas ele deve ser governado única e exclusivamente pelo aquilo que Deus diz através da sua palavra. Então o que eu vou dizer aqui não é o que eu penso, o que a Igreja Batista pensa, o que o pastor Roberto pensa, ou o pastor Vanderlei pensa. É o que a palavra de Deus diz-nos a respeito do governo do lar. E eu vou usar esse texto de Paulo, nós vamos usar esse texto de Paulo, mas nós vamos ver que ele é coerente com toda a Bíblia. Não é verdade? A vida do cristão aqui, Paulo já começa no versículo 21 aí nos dizer sobre uma questão importante. Ele não vai começar dizendo logo da submissão da mulher, mas ele vai dizer da sujeição ou submissão em alguns tempos. Mas ele vai dizer aqui para nós sujeitem-se uns aos outros. E ele vai dar a referência. Vocês vão sujeitar uns aos outros, não porque um é mais importante que o outro, não porque um é maior que o outro, mas vocês sujeitarão uns aos outros por Cristo, por temor de Cristo, pela reverência ao nosso Senhor. Então, desse modo, cada membro do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, deve voluntariamente reconhecer os direitos e necessidades e desejos dos outros. Deste modo, nós estaremos em condição de apresentar uma frente unida ao mundo. Será promovida aquela bênção de uma verdadeira comunhão cristã, e Deus em Cristo será glorificado através da nossa vida. Quando nós sujeitamos uns aos outros. Então ele começa dizendo, sujeitem-se uns aos outros. E ele está falando à igreja, aos irmãos, aos membros do corpo de Cristo. Estejam sujeitos, não tome o outro por menor que você, nem maior. Jesus Cristo ensinou isso, não é? Uma vez os discípulos estavam discutindo a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. Jesus vai dizer para eles, quem quer ser o maior, então que seja o menor. Aquele que quer ser maior, que seja o menor. Aquele que quer ser exaltado, que seja humilde. E Jesus mesmo ensinou isso. Ele lavou os pés dos discípulos, não lavou? Nós temos a cerimônia do lava-pés, que Jesus pega a bacia e vai fazer o papel de um servo, de um escravo da família que lavava os pés dos convidados. Ele vai lavar os pés de cada um dos discípulos. E o mais interessante de tudo é que Jesus vai lavar os pés inclusive de Judas, aquele que iria o trair.
Ele vai lavar os pés de Pedro, que o nega, embora reconcilia-se depois. Então a vida cristã é isso. Como o Senhor pode ser reverenciado na vida da família? É assim, essa pergunta que eu quero pensar com os irmãos. Como o Senhor, nosso Senhor, Ele é glorificado e reverenciado na nossa família, na família cristã, nessa família formada. Então eu quero primeiro falar como o Senhor é glorificado no casamento. Tá? Mas nós precisamos fazer algumas considerações a respeito do casamento aqui. Primeiro, o casamento aqui dito, ele tem duas condições na Bíblia. Duas características que são essenciais e não pode ser aberto mão delas. Primeiro, ele é um casamento heterossexual. Vamos lá para o versículo 31. Versículo 31 do capítulo 5, vai dizer como? Versículo 31 do capítulo 5 de Efésios: eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a quem? A sua mulher. O casamento, ele é heterossexual. Hoje em dia a sociedade tem tentado inverter esses valores que são cristãos e são princípios bíblicos que não podem ser invertidos. Casamento bíblico é um casamento entre homem e mulher. E essa verdade doa quem doer. Mas é a realidade de que Deus criou assim. Deus não criou um homem e outro homem para conviverem juntos. Deus não criou uma mulher e outra mulher para conviverem juntos. Ele criou um homem e uma mulher. E esse texto está repetindo o texto de Gênesis 2. Lá no final: eis que deixará o homem, por exemplo, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos tornarão-se uma só carne. Esse é o fato primeiro que nós temos que saber a respeito de consideração ao casamento. Ele é um casamento, ele é heterossexual. Amém? Hoje é até perigoso falar isso, mas é a verdade. Outra característica que não dá para abrir mão do casamento é que ele é monogâmico. Tá certo? O que quer dizer que ele é monogâmico? É só uma mulher. É só um marido. Tá certo? Porque o texto do versículo 31, ele vai dizer que eis que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. A mulher não está no plural, hein? Não é as suas mulheres. E nem a mulher a seus maridos. É a sua mulher. É única. Nós vamos ver todo esse texto falando disso. Ele vai colocar no plural: maridos, amem a sua esposa. Esposas, que cada um sujeita ao seu próprio marido. Então o casamento, ele é heterossexual e ele é monogâmico. Amém? Isso é uma questão importante que nós não podemos abrir mão, meus irmãos, né? E é triste saber que muitos estão torcendo a palavra de Deus, inclusive dentro das igrejas, e aceitando coisas que não são verdades e não estão de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, é uma tristeza. Que o Senhor tenha misericórdia desses líderes. Então, no casamento, o casamento é heterossexual. E a palavra de Deus, ela nos dá instruções para um casamento que reverencia ao Senhor. Ela vai começar dando instrução aqui a respeito da esposa, dos seus deveres. Como uma esposa pode reverenciar ao Senhor no seu casamento? E aí o texto do versículo 22 até o versículo 24 vai dizer: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele próprio o salvador do corpo, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa sujeite em tudo ao seu próprio marido. Tá? Então, primeiro, como a esposa glorifica ao Senhor? Sendo submissa ou sujeita. Tem algumas traduções que trazem submissão. Sujeição, o texto está dizendo mais ou menos isso no original, né? Sujeição, submissão.
Mas veja bem, essa submissão, ela não é a qualquer homem, tá? O texto não está dizendo isso. Olha, mulher, você seja sujeito a qualquer homem. Sujeite-se a qualquer homem. Não é assim que o texto está dizendo. O texto está dizendo para cada mulher ser sujeita ao seu próprio marido. E ela diz ao próprio marido. Essa sujeição é do próprio marido. E Paulo vai usar essa como se fosse a Cristo. Quando ambos do casal estão sujeitos a Cristo, ou submissos a Cristo, isso aqui fica fácil de cumprir, viu, irmãos? Tanto para a esposa e quanto para o marido. Porque é importante que ambos estejam sujeitos primeiramente a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é o corpo. Então essa sujeição, desse sentido, sendo submissas ao marido. Essa sujeição, ela é voluntária. Tá bom? É uma sujeição voluntária. E ela é também em amor. Já o texto vai dizer que é por intermédio de Cristo, por Cristo, em temor a Cristo. E Cristo, o que ele fez com a igreja? Ele amou. E a igreja deve, em resposta, amá-lo profundamente. Então, quando há amor, como Cristo amou a igreja e a esposa, entre marido e mulher, essa submissão e essa sujeição fica fácil, né, no casamento. Ela é voluntária, ela é a próprio marido, ela não deve ser a qualquer homem, ela é ao próprio marido e em amor. E ela deve ser uma resposta ao amor recebido. Né? Qual a nossa resposta diante daquilo que o Senhor Jesus fez por nós como igreja? Nós não recebemos dele amor? O amor de entregar a sua própria vida em favor de nós? Então, em resposta ao amor do marido, essa sujeição, essa submissão da esposa. Tá bom? Aí, mulheres, não fiquem bravas comigo, pode discutir com o Senhor e com o apóstolo Paulo. É a palavra de Deus que está dizendo isso, tá bom? Segundo, mas tem uma coisa que essa sujeição, essa submissão não é. Isso é muito importante nós tratarmos. Ela não se refere que ela é inferior. Não se refere que a mulher ela é inferior ao homem. E aí algumas razões por isso. Primeiro, porque a mulher também foi criada por Deus, não foi? Deus vai dizer lá em Gênesis que homem e mulher foram criados por Deus. Então essa sujeição não significa inferioridade. Essa submissão não significa que ela é inferior ao homem. Não tem esse sentido o texto. Tá bom? Ela não é isso que está dizendo a palavra de Deus. Não é dizer que a mulher ela é inferior ao homem. Porque ela não é inferior ao homem em relação à salvação. Cristo não morreu só pelo homem, ele morreu também pela mulher. Não é isso? Não é em relação à criação, como eu já disse. Deus criou tanto o homem quanto a mulher, como coiguais. Lá em Gênesis vai dizer que a mulher é uma auxiliadora. No entanto, ela foi tirada da costela, né, do lado. Alguns até fazem uma alegoria em relação a isso, né? Ela não foi retirada lá dos pés, ela não foi retirada de cima, da cabeça, ela foi retirada do lado, para ser uma auxiliadora e perto do coração para ser amada. Então, isso não é inferioridade. E essa submissão também não é incondicional, tá bom? Eu devo então ser submissa ao meu esposo em toda e qualquer situação? Não é incondicional, meus irmãos. Porque quando o desejo do marido vai ferir os princípios da palavra de Deus, a mulher não tem que ser submissa, tá bom? Podemos dar uma olhada no próprio texto aqui, de Efésios. Vamos voltar um pouquinho aí nos versículos 3. Olha só.
O texto do versículo 3, capítulo 5, vai dizer assim, ó, que há imoralidade sexual. Nós vamos ler do versículo 3 aí, do versículo 3 até o versículo 7 do capítulo 5, ó. Então vamos lá, por isso que ela não é incondicional, tá bom, irmãos? Porque quando se foge, o marido foge de uma dessas coisas aqui, e quer que a mulher se atue conforme contra o que a Escritura diz, vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então ela não é uma sujeição incondicional. Olha só o que vai dizer o texto: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência e por causa dessas coisas que fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam, eu estou lendo no versículo 8, né? Já passei. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. O texto está dizendo algumas coisas reprováveis aí. E se nós formos lá para Atos, capítulo 5, 29, vamos dar uma lida no texto de Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos, capítulo 5, versículo 29. Essa é a história daquela perseguição em que os discípulos são levados diante de coisas, pede para eles assim, ó, parem de pregar o evangelho deles, vão dizer essa palavra aqui, ó. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram o seguinte: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, se aquilo que o seu marido está lhe exigindo fere as Escrituras, não tem que haver submissão, amém? Essa submissão não é incondicional. Mas o marido que é cristão, o crente verdadeiro, não vai exigir isso da esposa. Aí, pelo jeito, ele vai tratar ela vai tratar de forma diferente. Porque também nós temos aí como o marido vai reverenciar ao Senhor e glorificar a Deus através do seu casamento. Como? Aí a partir dos versículos 25 até o 33. Né? E dos homens ficou maiores. Né? São 4 versículos aí para falar a respeito das mulheres e todos os restos do texto aí do capítulo é para nós, irmãos. Não é? E quem está aqui também que ainda não é casado, né? Os jovens aí que um dia vão se casar, já vão aprendendo isso, amém? Vai ser importante lá no futuro de vocês aí, é uma preparação para casamento. Né? Porque hoje em dia o pessoal não quer muito ouvir falar de casamento, mas ele é uma instituição feita por Deus, criada por Deus e para ser aproveitada, apreciada pelo homem e pela mulher. Tá bom? Quando vocês ouvirem coisas contra o casamento, fala assim, casamento é uma bênção. Bênção de Deus para nós. Não é isso? Às vezes eu converso com pessoas, as pessoas começam a reclamar do casamento, eu falo assim, eu gosto de ser casado, irmãos. Eu gosto dessa ideia. Maridos, então vamos lá para os maridos. 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha só. Já ficou difícil. Né? Não é tão fácil isso não. Tá bom? Porque o marido é o cabeça... Não, desculpa, irmãos, estou lendo, versículo 26. Para que a santificasse, que é Cristo, santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo.
porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério. Isso me refiro a Cristo e à igreja, no entanto também que vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Aí os versículos finais aí. Então, como o homem reverencia a Deus e o glorifica no seu casamento? Amando a sua esposa. Amando a sua esposa como? Como Cristo amou a igreja. A ponto de se entregar por ela. Esse amor do homem, por isso que está tudo relacionado. Quando o homem ama a sua esposa dessa forma, é difícil se submeter ou se sujeitar? Irmãs? Aquele marido que está disposto a se sacrificar por você, é difícil se sujeitar? É? Se for, convém rever aí, biblicamente, seus conceitos. Então vamos lá, Cristo amou a igreja, o marido deve amar a ponto de entregar-se por ela, de dar a sua vida em favor dela. Amar a esse ponto. Isso não é requerido da mulher, é? Mas é requerido do marido. Como Cristo amou a igreja. Então vocês aí, rapazes que estão pensando em se casar, já vão pensando nisso. Eu estou disposto a me entregar em amor pela minha esposa, ou pela minha futura esposa. Seria bom. Viu? Se você ama a Deus mais do que qualquer coisa, você provavelmente vai amar a sua esposa. Então ame ao Senhor sobre tudo. Então ele de se entregar por ela, implica nisso. Como Cristo amou a igreja, isso tem essa implicação de se entregar por ela. Cristo deu a sua vida pela igreja. Cabe ao marido também ter essa capacidade. Ele também implica em ajuda espiritual. Não é? Ajudar a sua esposa a ser cada vez mais parecida com Cristo. A ideia de santificação aqui que tem no texto, que Cristo santifica é a separação. Nós temos a ideia de que a esposa é separada para o marido separado para a esposa. Essa ideia de separação, de união. Também envolve cuidado. Cuidado físico. Cuidado emocional. E é a responsabilidade do marido, do homem. Sobre sua esposa. Veja bem, ele não é responsável pela salvação dela, tá, irmãos? Mas é responsável por cuidar da vida espiritual também da sua esposa, em oração, em talvez leitura diária da palavra de Deus. Às vezes nós pecamos muito nisso, né? Cuidado físico e emocional, os versículos 28 a 30, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama seu próprio corpo, sabe o que está dizendo? Porque o texto vai nos dizer aqui no versículo 31, que ambos se tornarão uma só carne. Quando eu estou ferindo, ou magoando, ou machucando a minha esposa, minha companheira, eu estou machucando a mim mesmo, ela é uma carne só comigo. Uma só carne. É o que o texto está dizendo. É cuidado físico, cuidado emocional, nutrir, alimentar, isso cabe aos maridos, esse cuidado. Cabe aos maridos esse cuidado físico e emocional. Não é? Até mesmo em relação às relações entre marido e mulher. Isso é necessário. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, não me levem a mal, mas assim, é uma coisa importante e é bíblico nós fazermos isso. Sexo antes do casamento é pecado. Fora do casamento é pecado. Mas dentro do casamento é necessário. É ordenado. Tá bom?
Precisa haver. Esse também faz parte de cuidado mútuo. Paulo vai falar isso em Romanos. Né? Vocês não se apartem, a não ser que haja mútua combinação de vocês, se apartem por um tempo, mas assim que possível já retornem a esse relacionamento íntimo. Ele é necessário, para não dar brecha para o inimigo. E agora nós vamos passar também a relação com relação aos filhos. E nós vamos aí então, as mulheres sejam submissas, o marido tem um amor incondicional pela esposa, dê a sua vida por ela, cuide dela, alimente, fala com que ela cresça espiritualmente, trabalhe a esse favor, cuide física, emocional da sua esposa. Amém? Você que um dia vai se casar, já vai se lembrando disso. Então também nós temos na relação de pais e filhos, que é outra coisa hoje complicada, porque as pessoas não querem mais ter filhos, né? Quando é um mandato de Deus também, tá bom? Ter filhos é bênção. Tem um texto de Salmo, se eu não me engano, filhos são herança do Senhor. Então, orientação com relação aos filhos também. Como glorificar a Deus na relação entre pais e filhos? E aí ele começa dizendo com os filhos, capítulo 6, versículo 1. Como os filhos demonstram reverência ao Senhor? Vamos lá, versículo 1 do capítulo 6 diz: filhos, obedeçam aos seus pais, em obediência. Filhos demonstram sua reverência ao Senhor sendo obedientes aos seus pais, no lar, sendo obedientes aos seus pais. Obediência, ela é necessária, ela é ordenada pela Bíblia. Aqui, o texto vai dizer, sendo obedientes. Não sejam filhos desobedientes, sejam obedientes aos seus pais, pois isto é justo. Tá? É a palavra de Deus que está dizendo, filhos, sejam obedientes aos seus pais. Honrem aos seus pais. E o texto vai continuar dizendo no versículo 2, honre ao seu pai e à sua mãe também. E filhos podem colher bênçãos dessa obediência e dessa honra, porque o texto vai dizer assim, que honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque o texto vai dizendo, para que tudo vai bem e corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra, honrar pai e mãe. Nós vivemos em tempos conturbados em que filhos não obedecem mais pai e mãe, e não honram pai e mãe. Mas aqui eu quero dizer para vocês, filhos, a mesma coisa que eu disse a respeito das mulheres serem submissas ao marido. Naquilo em que fere o princípio de Deus, mais vale obedecer a Deus do que a homens. Amém? Isso também é muito importante. Então, filhos, obedeçam aos seus pais, o honrem. Honrar aos seus pais, respeite aos seus pais. Hoje parece em dia que não se existe mais isso, em muitas famílias, às vezes, pais sendo desrespeitados. Mas não pense que tem só para os filhos também, porque tem também para os pais, e tem o versículo 4 aí. Versículo 4, como os pais reverenciam o Senhor na criação dos filhos. E o texto vai dizer, vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira. Isso implica em muita coisa. Antes, tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, primeiro, não provocando a ira. Como que os pais podem ser reverentes ao Senhor na criação dos filhos? Com bondade e equilíbrio. Eu até falei sobre isso na escola dominical semana passada,
ele estava tratando sobre criação de filhos, com bondade e equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados. Não é? Às vezes a correção é necessária, a disciplina precisa vir, mas ela tem que ser com equilíbrio. Não provoque a ira. Aí nós falamos sobre alguns assuntos, como uma superproteção é problema. Superproteger o filho, colocar numa bolha é problema. Porque eles vão sofrer no mundo mais tarde. Isso pode trazer ira. Com bondade, com equilíbrio. Na correção, não se exaspere, não passe dos limites. Tenha equilíbrio. Vai precisar. Disciplina. Cuidando física e emocionalmente dos filhos. O texto aqui vai dizer, não provoquem a ira dos filhos, mas tratem de criá-los. Criar tem esse sentido de nutrir, de alimentar, no original do grego, de cuidado. Cabe a vocês, a nós como pais, a cuidar dos nossos filhos, tanto física como emocionalmente. Treinando eles, disciplina aqui tem esse sentido de treinamento. Treiná-los para a vida. Por isso que muitas vezes superproteção é um problema. Ou também o deixar de lado, né? Ignorar também é um problema. Por isso que nós devemos tratar com bondade e com equilíbrio. Cuidado físico e emocionalmente, criar, é tratar, é nutrir, é cuidar para que ele cresça. Treinar, disciplina. Treinar envolve regras, não é? Quando você está treinando, tem regras, tem disciplina, tem ordens, tem coisas que você tem que cumprir, tem normas. Então, treiná-los. Treiná-los como? Nós temos um instrumento muito poderoso. Porque ele diz, para criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Instruindo-os na palavra de Deus. Isso aqui muitas vezes é um problema para nós pais por conta de tempo, né? Tempo. Mas essa parte é extremamente importante. Nossos filhos devem ser instruídos na palavra de Deus. Instruídos de acordo com a sã doutrina, com as escrituras. Porque senão, meus irmãos, eles vão ser instruídos com a filosofia aí de fora. E junto vão engolir e tomar por verdade um monte de mentira. Que estão contra aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então, instruí-los na palavra de Deus é extremamente importante. E, de fato, isso demonstra de nós, pais, uma disposição de tempo, né? de coragem, porque para instruir eu também preciso estar instruído. Então, eu preciso ter conhecimento daquilo que eu vou passar. E isso também exige de mim que eu também treine a mim mesmo, né? Tinha um pastor que foi pastor nosso aí durante muito tempo, ele dizia o seguinte: quem quer servir primeiro precisa sentar para comer, né? Porque se ele não tiver forte o suficiente, como é que ele vai servir os outros? Então, se nós quisermos instruir os nossos filhos também, nós precisamos primeiro sentar para aprender, através da leitura bíblica, ter conhecimento de Deus e assim instruir os nossos filhos no caminho que deve andar. Tá? Então, treinando e instruindo na palavra. Eu quero concluir, que nós já estamos no horário, que os nossos lares sejam guiados conforme a orientação da palavra do Senhor, meus irmãos. Né? Que nós peguemos esse texto bíblico e meditemos nele e possamos ser como esse, que possamos ser esposas que amem o seu marido, que estejam submissas ao Senhor, em primeiro lugar. Maridos que estejam submissos a Cristo também, que amem a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, de se entregar por ela.
E que na relação entre filhos, nós sejamos filhos que demonstram a nossa reverência ao Senhor, honrando e obedecendo aos nossos pais. E que nós, como pais que reverenciam ao Senhor, tratemos os nossos filhos, não os levando à ira, mas com cuidado, com amor. Tendo bondade, tendo equilíbrio, instruindo eles através da palavra de Deus. Amém? E que o Senhor fale mais a cada coração nesta noite, nesta manhã. Que o Senhor trabalhe, e aquilo que foi dito hoje é o que está na palavra de Deus. E o bom de nós meditarmos dessa forma como nós fazemos na igreja, de pôr na palavra de Deus, o pastor Vanderlei fala isso, aqui não é, o texto está aqui, meu irmão. Tá? Se você não concorda com aquilo que foi dito hoje, fale com o Senhor a respeito, porque é a palavra dele que está dizendo, não sou eu. Amém? Senhor, nosso Deus, vamos orar. E Pai, nós lhe damos graças, Senhor Pai, por Tua palavra. E te pedimos, Senhor Pai, a Sua graça sobre as nossas vidas, para que possamos ser, Senhor Pai, maridos e esposas que honrem ao Senhor, que reverenciem ao Senhor, que temam ao Senhor, que sejamos obedientes à Sua palavra, com temor e tremor. Que sejamos filhos também, Pai, que honrem aos pais, que obedeçam aos pais, porque é o que a Tua palavra diz para nós fazermos. Mas que sejamos também, Senhor Pai, equilibrados, porque acima de tudo, que honremos ao Senhor e o amemos sobre todas as coisas. Senhor, que nós possamos deixar muitas vezes o eu de lado, o nosso egoísmo, para sermos submissos à Sua palavra. Porque muitas vezes ela exige de nós aquilo que não é fácil para nós fazermos. Mas que o Senhor nos dê a Sua graça, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e sermos cada dia mais, como família do Senhor, como família também aqui na terra, mais parecidas com o Senhor. Isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Irmãos, coloca de pé, você que pode. Enquanto nós estamos cantando essa última canção, você pode estar trazendo o seu dízimo, sua oferta à frente. Fui chamado pra andar o mundo, pra fazer a grande
eu vou pregar e proclamar que Jesus Cristo em breve vai voltar. Eu vou pregar e proclamar que Jesus Cristo em breve vai voltar. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Usa minha voz e também as minhas mãos. Quero mais o teu poder, quero mais a tua unção. Amém? Bom. Nós vamos falar daqui de baixo mesmo, né? Agora pode ir. Bom, nós vamos agora sair, breve intervalo aí, por favor, estejam rapidinho aí de volta à aula, para nós darmos início às aulas aqui da EBD, né? Às vezes os irmãos ficam lá empolgados lá no cafezinho e daí atrasa as aulas aqui dos professores, né? E lembrando, eu não sei se hoje vai ter, eu não vi, mas tem a aula de casais que está acontecendo ali na cozinha. Hoje não vai ter? Hoje não vai ter, tá bom. Então, agora terminou aí o do casais. Mas então, meus irmãos, café, retornem rapidamente para as aulas da EBD, amém? Nós estamos divididos já em sala.